professor Aldo Barreto, que é economista, colega formado pela UFRJ, e fez toda a sua pós-graduação no City University, em Londres, nos anos 70 e 80. Atualmente ele é pesquisador sênior do CNPq e é pesquisador titular do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia do MCT. E ele vai nos falar sobre mediações digitais com vocês, professor Aldo Barreto. Aldo, muito obrigada. Bom, muito obrigado por vocês terem me chamado aqui. Logicamente, talvez a minha palestra seja a mais dura de todas as outras, porque ela está mais relacionada com a forma de apreensão da escrita. E só fazendo um adendo que a Maia disse, eu não sou de comunicação, eu sou de ciência da informação, da ciência da informação. Eu lido com a informação, embora eu use muito a comunicação. É um curso hoje independente que se preocupa com a informação desde a sua criação até a sua apreensão, a sua percepção pelo receptor final. Então, eu queria por isso mesmo delimitar o meu campo para vocês não saberem aonde eu atuo. Eu atuo, então, com a informação escrita, ou seja, com conjuntos simbolicamente significantes que têm a competência e a intenção de gerar conhecimento no indivíduo e no espaço desse indivíduo, com a intenção de melhorar esse e colocá-lo no estágio melhor de convivência. Então, o meu problema com a percepção se relaciona à informação escrita, e só a informação que está escrita em algum lugar, em algum lugar, e um suporte, ou uma base para a informação. Nós não lidamos, por exemplo, com a informação do som do trem que apitou para marcar 5 horas, ou da estrela que caiu, ou do DNA. Nós trabalhamos com um tipo de informação que está institucionalizada e armazenada em algum local. E quando você tira ela desse armazém e passa ela com a intenção de que o usuário, o receptor, absorva. A escrita é a expressão que conduz à apreensão do conhecimento, e na relação informação e conhecimento, só a informação escrita tem lugar no contínuo para mim, do perceber ao conhecer. Então eu digo, a nossa forma de percepção é uma forma de percepção mais complexa, porque você não percebe o som ou a imagem como você mostrou. Você tem, ao perceber alguma coisa pela escrita, alguma coisa escrita, você tem que as cadeias do seu pensamento tem que entrar em ação para que você aceite ou não aquela informação. Mais ou menos, eu acho que eu digo isso muito fácil. Não digo. Eu não digo, mas eu achei que seria interessante para eu fazer. Você me avisa quando tiver me perguntando, muito bem. Para que a gente entendesse um pouquinho os 3 tempos da informação. Porque, se a gente for analisar a informação, nos últimos 50 anos, ela teve 3 momentos muito importantes. Um momento que é da gestão e controle dessa informação. Em 1945, depois da guerra, houve um volume de informação. Então, a informação toda que ficou... isso aqui está me atrapalhando, não precisa. Vocês estão escutando? Não está ligado. É por causa do barulho. Eu vou cair aqui. Estou aqui enrolando o fio. Então, em 1945 houve uma explosão de informação, para a informação que era secreta durante a guerra. E a grande preocupação, então, era em você gerir e controlar essa informação. Havia, na época, um complexo muito grande, chama-se a síndrome de Bush-Mendel, porque
as leis da genética de Mendel tinham ficado esquecidas durante 45 anos. Ele tinha escrito e ninguém tinha levado em consideração sobre o que era, porque dava volume de informação. Então, em 45 você tinha que a coisa, o grande problema da informação era o seu volume. Então, o foco está voltado no documento de sua organização, e a mediação era uma mediação produtivista, ou seja, colocar o maior número de informação no menor espaço possível. Isso vai até a 80, porque por que não usou o computador? É só a partir de 80 que foi possível usar esse computador para armazenar informação. Antes o computador fazia transações correntes ou elaborava grandes fórmulas físicas ou matemáticas. A partir de 80, o computador passou a lidar com essa organização de informação. Isso não quer dizer que acabou esse tempo, ele precisa sobressair, mas a preocupação passou a ser a interiorização do conhecimento, ou seja, a percepção através da informação gerando conhecimento. De 80, porque é quando começa a usar essa informação, até 95, que é a web. Então aí o foco já passa a ser o receptor, a mediação é cognitivista. Eu não estou falando da tabela toda porque eu me perdi aqui uma hora. E no terceiro lugar, o terceiro tempo seria o tempo do ciberespaço, seria de 95, quando a web foi lançada, não a internet, a web, foi pelo Tom Berners-Lee. A web não é a internet, elas não são sinônimos. Uma coisa é web, outra coisa é internet. A internet é uma interface. A web é uma interface da internet. Então, a partir de 95, você tem as mediações digitais, onde você tem que o foco é a colaboração, e a mediação é feita com o auxílio de um hardware e de um software. Mediação para o conhecimento. Mediação, percepção, conhecimento. Escrita e percepção. Então, a minha preocupação é a linguagem e a sua representação alegórica, que é a escrita. Enquanto a linguagem é uma qualidade da condição humana, ou seja, não há nenhum grupamento humano sem idioma, e a linguagem tem 5.000 anos, uma coisa assim, a escrita é relativamente recente. É uma tecnologia desenvolvida nas sociedades para registro de informações. Você hoje tem cerca de 10.000 línguas ou idiomas, e você tem 400 escritas, sistemas de escritas, sendo que só 12 desses sistemas são falados por mais de 1 milhão de pessoas. Nossas mentes estão propositadas para assimilar ou aprender uma escrita alfabética linear, e ainda não lidam bem com a escrita digital. Dominar a leitura digital implica, quando eu digo dominar, eu digo aprender, implica em redesenhar os caminhos da mente, integrando novas conexões, estruturas de linguagem, percepção, cognição visual. A escrita é um instrumento-chave na relação dos sentidos com a percepção, com a memória e a aquisição do conhecimento. Que a minha preocupação, então, é, dentro da ciência da informação, é o cidadão que produz a informação aqui, eu fazer armazenar, guardar essa informação, em determinado momento, fazer a transferência dessa informação para um receptor que vá ter condições e competências, não só perceptivas, mas nas suas cadeias de pensamento, de assimilar essa informação no projeto próprio e da sua realidade. Então, os documentos se definem pelo formato que define a percepção. A maioria dos textos tradicionais é sequencial, ou seja, existe uma única sequência linear definindo a ordem na qual o texto deve ser lido. Já o hipertexto, que seria a escrita digital, não é sequencial, não existe uma ordem única para a leitura do texto. A condição de interação define, então, 2 tipos de documentos, ou seja, 2 tipos de suporte, que seriam o fechado e o aberto. O suporte fechado é aquele que o formato delimita o conteúdo e a forma de leitura. E o aberto é aquele do hipertexto que você vai de link em link até o infinito. Eu estou correndo um pouco para ficar, para não
para dar mais tempo para a gente depois de conversar. Então, os formatos agendam também o tipo de registro. Você tem hoje então, uma escrita linear, que é territorializada, ou seja, espacializada, ela é provinciana, porque ela olha para o seu próprio formato. A base geralmente é papel, e a tecnologia básica de registro pela escrita. E você tem uma escrita digital, que não tem território, é cosmopolita e multicultural, é intertextual, ela se liga a outros textos, tem mais de uma tecnologia de registro, uma escrita, som, uma imagem, a arte, mas você precisa de duas coisas para que você acesse a isso. Um hardware, uma máquina e um script. Voltou? Então, hoje, se era complicado a apreensão da escrita linear, tudo isso mudou, porque hoje você tem uma nova escrita, que é a escrita digital, que é completamente diferente, usando o mesmo código, que seria a linguagem. A escrita digital a escrita linear é completamente diferente da escrita digital. E a apreensão, o conhecimento que elas podem gerar também é diferente. Isso que é novo na minha área, muito novo na minha área, muito difícil de aceitar. Que o conhecimento que você tem num texto digital, se você pega esse mesmo texto e põe ele num hipertexto, o conhecimento que ele gera no receptor é diferenciado. Ou seja, a informação agregada em estoques eletrônicos está em fluxo constante. A velocidade na troca de informação se realiza em tempo real, em torno do tempo zero. O tempo real é o tempo da realidade virtual, que não tem nada mais a ver com a realidade objetiva do papel. Onde a distância e a superfície são irrelevantes. Um tempo é a soma de todos os tempos. É a soma de todos os tempos, porque quando você está no computador absorvendo a informação, você está elaborando uma perspectiva de futuro, uma memória com cognições passadas e tudo como no presente. Desabando no presente, que isso aqui é outro lugar. Iniciados, lançados, recebidos em um tempo novo. Então, a velocidade da escrita textualiza uma nova escrita. A velocidade textualiza uma nova escrita, que vem com um outro traço. O traço de uma escrita com a intenção de se aproximar da oralidade. Enunciados trocados consolidam a escrita como um ato de conversação. Ali o tempo ali já morreu para mim, em relação a esse contexto. Um outro tempo, além do tempo tradicional, é o tempo da simultaneidade, como se processa a apreensão nessa nova escrita. Passado e futuro, como desabam no presente. Então, você tem o seu conhecer nessa mediação digital é permitido pelo perceber. Ou seja, o conteúdo nunca é final numa composição digital, com narrativas em paralelo e com estímulos infinitos. Você está sempre dependendo da sua competência em elaborar essa informação que está dentro da escrita, você vai como no naviozinho amarelo e no naviozinho vermelho, formando a sua percepção através de milhares de escritas intertextualizadas. Todos os significados então ficam como adiados, até que você complete o caminho final. Até que complete o caminho percorrido nos arquivos digitais. As trilhas que você percorre são permitidas pela sua competência em conhecer. Você vai percorrendo, todo mundo só andou no hipertexto, você vai no hipertexto, até que o hipertexto desemboque na álgebra linear, que você não entende mais, você para e volta e vai para outro livro. Faz um outro contexto. Mas a sua condição de percepção fica adiada até que você feche aquele documento. Então, em um novo formato, a condição de escrita e leitura
percorrem essas conexões múltiplas. O signo de significante demarcado que você tem no formato linear, ou seja, um signo seguinte outro signo, é uma fratura do imaginário no mundo digital e que quer se libertar, quer se expandir, adia, desfamiliariza e sai do tema. Enunciados digitais, então, subvertem essa estrutura do código de comunicação, que seria a linguagem, pois agregam o traço da escrita, vídeo, som e imagem. Esse linguagear digital, mas é escrito, tem a liberdade das relações interpessoais, onde nenhuma escrita comanda a outra. Estou falando dos blogs, das salas de discussões, em que você tem uma outra escrita, em que muito pouca gente já percebeu, em que a percepção forma um novo conhecimento. É uma escrita de corpo e alma, que você tem uma interação, aquilo está saindo num momento. Então, você está colocando ali toda várias condições corporais e condições de sentimento. A escrita digital é momentânea, manifesta um estado corporal no seu contínuo, onde as palavras que um envia ao outro denotam esse estado emotivo do corpo e alma. E terminando, esse é o que eu queria dizer. A pesquisa que nós estamos realizando, em que a gente pegou um texto e um texto linear, e a partir de um hipertexto, nós formamos o texto linear, demos para, é exploratório, demos para 50 pessoas lerem o texto linear e o texto em hipertexto. E pedimos depois que elas nos dessem palavras que definissem o conteúdo do texto linear e do texto digital, sendo que eram os dois a mesma coisa. E quando você estuda, quando você compara essas palavras, que são palavras simples, por diversas metodologias, principalmente usando a análise computacional português como linguagem natural, você vê que não bate. A apreensão em um documento linear é completamente diferente da apreensão do documento digital. Então, a mediação da informação para a geração do conhecimento se relaciona qualitativamente com o formato onde a informação está escrita. A percepção da informação difere de acordo com cada formato. A assimilação se processa de maneira diferente quando o receptor interage com um documento linear ou com um documento digital, tipo hipertexto, com links para os outros documentos, ou seja, documento aberto e fechado. A percepção da informação digital gera conhecimento diferenciado, que é mais elaborado e de melhor qualidade. Se você considerar a abrangência, a riqueza do conteúdo, a atualização e os detalhes temáticos. Isto é experimentalmente, pelo menos, provado com pesquisa de campo. A percepção digital sobrevém via um fluxo de pensamento divergente, mais aberto, onde os meandros da consciência se orientam para uma associação conceitual aberta e referenciada à aventura individual e simbólica de cada receptor, suas vivências, suas projeções futuras e suas condições de individualidade. Nesse estudo, a coisa mais interessante, a primeira coisa que esse estudo levanta são as frequências das palavras desses dois documentos. As palavras mais frequentes. Mas isso pouco importa para o estudo. A coisa mais importante para o estudo, e onde chega a essas conclusões, são as palavras que têm frequência 1. Que é um estudo ainda muito, e quem estuda frequência de palavras também no começo, você tem que estudar as palavras, que ela representa o viés. Você tem 100 pessoas lendo o mesmo texto, e você tem aí a frequência 50, 60, 80, você vai ter um sumácio de frequência 1. Isso quer dizer que só uma pessoa entre 100 achou que aquele termo, aquele conceito definia o conteúdo do documento.
Não, isso aqui é o que eu disse já. Bom, eu acabei, era mais ou menos isso. Lógico que eu teria mais coisa para mostrar, mas eu quero me ater aqui ao tempo. Me ative ao tempo. E se vocês quiserem me contatar, eu estou muito cibernetizado.